Fala, meus amigos, muito bom dia, muito bom dia. Toda essa galera esperta que acompanha o Periscope do Prof. Vinícius Silva, muito bom dia. Vamos compartilhar, né? Vamos mandar muito coração. Aqui é o professor Vinícius Silva, todo mundo já conhece. Quem não conhece ainda, cola que é sucesso comigo. Vamos contando logo de onde vocês estão falando aí, né? Valerinha Concurso tá na área, muito bom dia a todos. E aí, galerinha, vamos que vamos, domingão chegando aí, né? Chegando não, já chegou. O pessoal de Manaus tá presente aqui. Galerinha que vai fazer o Delta do Acre, não vai? Vai ou não vai? O pessoal de Manaus vai fazer o Delta do Acre. O pessoal de Belém também, né, do Pará, vai fazer o Delta do Acre. O pessoal de Recife também tá por aí, que maravilha. Vamos compartilhar a transmissão, ó. É só clicar nos 3 pontinhos que aparecem embaixo e convidar seus seguidores, tá bom? O pessoal de São Paulo também tá na área. Nossa, que maravilha, hein? E vão lá pro Acre. Pelotas, no Rio Grande do Sul. Valquente também tá chegando aí, meu grande aluno. E todo mundo que tá acompanhando o Periscope do Prof. Vinícius Silva, muito bom dia. É isso aí, um excelente domingo para vocês, né? Satisfação para mim estar aqui transmitindo para vocês aqui mais uma vez uma live bacana no meu Periscope. Quem não conhece as minhas redes sociais, ó, Prof. Vinícius Silva lá no Facebook, tem a fanpage. Aqui no Periscope é o @Prof. Vinícius Silva. Se você não está seguindo, segue agora. E o @Prof. Vinícius Silva lá no Instagram, dicas diárias, né? Tem motivação, tem tudo que você precisa para manter o teu nível de empolgação diário de estudos para concurso das carreiras policiais, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos aqui agora sem perder muito tempo, né? Eu não gosto muito de perder tempo em live, tá? Eu sou o tipo do sujeito que odeia perder tempo em live de Instagram. Eu não gosto de ficar aqui enchendo o saco e não sei o que, e lenga-lenga pra lá, lenga-lenga pra cá. Eu gosto logo de vir direto ao ponto em que você precisa saber. E nessa live de hoje, olha só que tema relevante que eu tenho aqui para trazer para vocês. Eu estava analisando com calma, corrigindo peças de alguns alunos no concurso do Acre, alunos esses que fazem parte de um projeto de rodadas que eu vou já comentar para vocês mais tarde, tá? Alunos que fazem parte de um projeto de rodadas de questões de peças práticas inéditas que eu tenho aqui. Um grande abraço para o Jadeilson, meu grande aluno lá de Recife, Pernambuco, passou um concurso para escrivão, é agente, né, da Polícia Civil do Pernambuco, que está aí na luta para Delta. Se Deus quiser vai passar logo, né, Jadeilson, para a gente comemorar aqui juntos o nosso Periscope, mandar aquele abraço forte para você, tá bom? Desde já desejar aí um excelente dia para todo mundo que está acompanhando a gente aí de Recife, Pernambuco e de todas as cidades aí no interior desse estado maravilhoso que eu adoro. Pessoal, então eu estava corrigindo algumas peças aqui de alguns alunos e percebi algo muito interessante, que é o espelho de correção do IBAD, né? O IBAD é a banca que vai fazer a prova de delegado de polícia do Acre. E o IBAD, ele tem uma semelhança muito grande com a banca da FUNCAB. E eu vou explicar por quê. O IBAD é parceiro da FUNCAB em alguns projetos. A FUNCAB e o IBAD, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Executivo, eles são parceiros em alguns projetos. E eu não tenho a menor dúvida de que eles são parceiros nesse projeto que chama-se Concurso para o Cargo de Delegado de Polícia do Acre. E eu digo isso por quê, professor? Como é que o senhor descobriu? O senhor conhece alguém lá no IBAD? Alguém lá na FUNCAB? Não, muito pelo contrário, não faço a menor ideia de quem faça parte da banca, a não ser os doutrinadores clássicos que daqui a pouco eu vou comentar com vocês. Mas eu tenho certeza que a banca da FUNCAB vai ajudar o IBAD a fazer essa prova por um simples motivo. Eu acredito que eles já ajudaram até na elaboração do edital. Por quê, professor? Porque o espelho de correção, alguns termos que foram tirados. Primeiro, nenhuma banca, até então, a prova do Pará, delegado do Pará, havia mencionado no edital o espelho de correção. Ou seja, o que é que vai ser cobrado de você na peça e onde estão distribuídos os pontos dos 12 pontos de aspectos técnicos da peça prática. Nenhuma banca tinha feito isso até a FUNCAB fazê-lo na prova de delegado de polícia do Pará. Na prova do Pará, a banca FUNCAB mencionou ponto a ponto qual seria a distribuição em cada quesito da peça prática.
E isso já me deixou muito feliz quando eu vi a prova, quando eu vi o edital. Eu falei, nossa, que edital honesto. O candidato já sabe quais são os pontos que ele tem que atingir, quais são os pontos que ele tem que abordar na sua peça prática. E isso já te dá uma base para a formatação da tua peça. Beleza. Aí a banca veio, aplicou a primeira prova, que foi a prova que foi anulada, uma representação por prisão preventiva, e a gente pôde ver no espelho, tanto no espelho de correção que estava no edital, como no padrão de resposta que foi divulgado no dia seguinte à prova, a realização da prova, na segunda-feira, a gente pôde ver que era uma representação por prisão preventiva e todos os detalhes que a banca queria que constasse na resposta, em cada quesito desse. Ótimo, o concurso foi cancelado, né, por indícios de fraude e tivemos a segunda aplicação em dezembro de 2016. Aí a prova foi um pouco diferente, porque abordou uma medida cautelar de natureza probatória. Estou falando aqui da representação por busca domiciliar. Foi uma busca domiciliar muito simples, tranquila, até mais fácil do que a primeira preventiva, acredito eu, muito tranquilo. Os candidatos já foram lá e fizeram seu papel, tranquilo. Inclusive tem candidatos aqui, entre os 10 primeiros colocados, eu tenho 2 ex-alunos meus. Um é o Marcelo Bertoncello e o outro é o meu grande aluno lá de Recife, eu esqueci o nome dele agora, João Leite Ferrão, um cara top, conseguiu acho que a 5ª ou foi 6ª maior nota do concurso de peça prática, né? Foi meu aluno presencial lá no Recife, no Espaço Jurídico, e foi meu aluno também no curso de peças práticas do Estratégia Concurso. E para mim foi uma satisfação muito grande. Mas como foi que eles atingiram essas notas tão altas, professor? O João, por exemplo, tirou 9.4. Era 10 pontos, ele tirou 9.4, detonou, fechou ali com uma nota excelente na primeira fase e hoje ele é o 6º lugar geral do concurso. Bom, e aí, como é que é, professor? Bom, ele entendeu o espelho. E o espelho do IBAD, ele é praticamente o mesmo, pessoal. O mesmo, valeu, Valerinha, ó. Beijo no coração, minha cara. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelas menções elogiosas ao meu trabalho. É com muito carinho que eu faço tudo aqui pra vocês, tá? Pessoal, então é o seguinte, lá no IBAD também temos o espelho de correção. Então foi o primeiro sinal que eu tive de que essa banca tem tudo a ver com a FUNCAB. Depois eu descobri que o IBAD é parceiro da FUNCAB. Aí veio esse edital com esse espelho de correção. Aí depois, em alguns termos do espelho de correção, tem alguns termos que são idênticos aos termos utilizados pela banca FUNCAB no edital da FUNCAB. E eu vou mostrar isso para vocês agora, porque eu vou entrar aqui no site da FUNCAB, vou entrar aqui na FUNCAB, né, e vou mostrar para vocês a semelhança que tem dentro dos dois editais, do edital da banca da FUNCAB e do IBAD. Vou mostrar para vocês. E isso faz com que a gente tenha como base, quem está estudando para delegado do Acre, tenha como base a prova da Polícia Civil do Pará. Não é isso que ocorreu aí tanto em setembro como em dezembro do ano passado. Beleza? Pessoal, compartilhem a transmissão. A gente está começando a passar informações valiosíssimas aqui sobre a prova do Acre. Então, se você puder compartilhar, a gente agradece. Obrigado aí pelos corações que estão mandando. Mas eu quero mais coração. Quero coração de todas as cores. Por favor. Vamos lá, galera. Então é o seguinte, ó. Vou mostrar o edital aqui para vocês do edital do Pará, tá? O edital do Pará tá aqui na minha frente. Depois eu vou mostrar, no edital do Pará, eu vou mostrar o que é que tinha na parte de peça prática, no que diz respeito ao padrão de resposta. Olha só, esse aqui é o edital do Pará. Obrigado, Alisson. Alisson é meu seguidor e fiel desde o Delta do Pernambuco, né, Alisson? Um abraço pra você, meu caro. Ó, tá aqui, pessoal. Ó. É porque não dá pra ver, a câmera não tá focalizando bem, mas eu vou mostrar aqui pra vocês onde é que tá. Aqui, ó. Olha só. Dá uma olhadinha, vou tentar colocar aqui, ó. Olha só, gente, bem aqui, ó, é que não dá para ver mesmo, a câmera não tá focalizando, mas eu vou ler, fazer a leitura para vocês, é suficiente. Ó. Olha só, no edital da FUNCAB, tinha assim, ó, endereçamento, vara e comarca. Aí depois tinha qualificação, aí na parte de qualificação tinha delegado de polícia e unidade de lotação. Aí depois tinha denominação, nome da peça, fundamento legal. Aí depois tinha fatos e relatoria, descrição dos fatos e síntese dos documentos produzidos nos autos, certo? Eu vou parar por aqui, já vou abrir aqui o padrão de resposta do IBAD. Olha como é que é no IBAD, ó. Ele não coloca o endereçamento, começa por aí, mas eu não quero nem falar nisso agora não, daqui a pouco a gente vai falar. Aí ele coloca qualificação,
delegado de polícia com atribuição, unidade de lotação e fundamento legal. Aí ele usa o mesmo termo, denominação. Aí no termo denominação ele coloca nome da peça e fundamentação legal. Olha como é que era lá na FUNCAB. Nome da peça é fundamento legal. Aí tu tá de brincadeira em dizer pra mim que essa banca não é a mesma banca, que não vai ter o mesmo padrão de correção, de elaboração de questão da FUNCAB. Tá muito claro isso, né, pra vocês? Não precisa nem eu descer as minúcias, não é verdade? Pois bem, pessoal, galerinha que tá acompanhando que vai fazer o ACRE. Gente, alguns detalhes mudaram do espelho de correção da FUNCAB, que fez a prova do Pará, para esse espelho do IBAD, que vai fazer a prova do ACRE. E eu pude perceber isso ontem corrigindo algumas peças de alguns alunos. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, para a Valerinha que está aí com a gente, um grande abraço para ela, que vai fazer o ACRE. Valerinha, se liga aqui no mistério. Primeiro, não tem pontuação para o endereçamento. Então, professor, quer dizer então que não tem ponto para o endereçamento? Não, não tem. Se você tiver com o edital aí aberto do ACRE, pega o teu celular, coloca ele aqui na tua mão, segura ele aqui com a tua mão e abre aqui no teu computador, abre o edital e acompanha comigo o espelho de correção que vai ser utilizado pela banca IBAD na correção da peça prática. Então ele não coloca nada para o endereçamento. Significa dizer que você endereçando certo ou errado não vai perder ponto. Tá bom? Essa é a primeira dica que eu dou pra vocês, tá? Dica valiosa. Professor, quer dizer então que ele não vai olhar se eu enderecei correto? Não. Você vai ter que endereçar correto. Até porque isso fica muito feio. Você tem que endereçar. Professor, tem aluno que me pergunta assim, então eu não vou mais fazer endereçamento na peça do ACRE, porque não tem ponto pra isso, então eu vou abordar só o que ele quer. Tá errado, porque vai faltar estrutura pra tua peça. Vai faltar ali, a tua peça não vai ficar bem estruturada. Tranquilo? A questão é, isso não vai ser levado em consideração para fins de pontuação. A mesma coisa aconteceu no meu concurso de delegado do Ceará. No meu concurso de delegado do Ceará, não tinha nem espelho, né? No edital começa por aí. E no padrão de resposta que foi dado pela banca depois que saiu o resultado, eles não colocaram endereçamento como uma forma de avaliação. Não foi um quesito avaliado o endereçamento. E lá na minha prova era um latrocínio. Então era muito bom dele colocar. Por quê? Porque aí você poderia endereçar para o júri ou então para a vara criminal. O certo era endereçar para a vara criminal, que latrocínio é crime contra o patrimônio. E aí ele poderia analisar bem o teu conhecimento a partir desse ponto, mas aí não foi pontuada a questão relativa ao endereçamento. A mesma coisa vai acontecer no IBAD, na prova do ACRE, não vai ter pontuação para o endereçamento, beleza? Vamos passar adiante? Seguinte, quando ele fala qualificação, vamos mandar coração e vamos compartilhar, galera. Manda coração e compartilha que eu tô empolgado hoje. Hoje eu acordei assim mesmo, empolgadérrimo. Acabei de tomar um cafezinho ali, caprichado, para poder vir aqui falar com vocês e mandar brasa aqui nas informações, tá bom? Digam de onde vocês estão falando. Eu quero mandar abraço para todo mundo, quero mandar beijo para todo mundo, quero saudar todo mundo que tá acompanhando o nosso Periscope. Hoje temos o OAB, boa sorte para todos nós. É isso aí, galera da OAB que vai fazer prova hoje à tarde, né? Um grande abraço para todo mundo que vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Bom, quando ele fala qualificação, ele está falando delegado de polícia com atribuição e está falando unidade de lotação e fundamento legal. Ou seja, o que é que eu entendo disso? Eu entendo que você vai ter que colocar no preâmbulo, isso aqui tudo vai ser analisado no preâmbulo da peça. E quem faz meu curso de peça lá no Estratégia Concurso sabe como é que é, eu ensino isso aqui de forma bem tranquila para vocês. Então, você vai ter que colocar que é o delegado de polícia com atribuição. Na hora que ele fala com atribuição, grande José, mandou um abraço para você, meu velho. Quando ele fala delegado de polícia com atribuição, ele está falando lá daquela parte inicial do preâmbulo em que você coloca o delegado de polícia civil lotado na delegacia de roubos e furtos, lotado na delegacia especializada de combate ao crime organizado, lotado na delegacia de homicídios, lotado na delegacia de narcóticos, lotado na delegacia de roubos e furtos de veículos e cargas, lotado na delegacia de sequestro. Ou seja, você tem que especificar qual é a atribuição do delegado e a unidade de lotação dele. Isso vai te render 0,3 pontos para cada uma dessas duas quesitações. Então, você vai ganhar 0,3 se colocar o delegado de polícia com atribuição, aí você coloca lá a atribuição dele e a unidade de lotação. E o fundamento legal. O que é que eu entendo que seja esse fundamento legal? Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Chama o artigo 144 da Constituição, parágrafo 4º, que é o parágrafo que fala das atribuições da Polícia Civil como polícia judiciária,
tá? E também chama a Lei 12.830 de 2013, que é a lei que regulamenta, não, mas que dá ali a base de sustentação para a investigação policial conduzida por delegado de polícia. Então chama esses dois aí que eu acho que vai ser bem legal, tá? Aí quando ele fala, aí vamos seguir no espelho, né? Aí no espelho ele fala denominação, nome da peça. Aí o nome da peça é fundamental que você destaque, deixe bem bonito lá. Representação por prisão temporária, representação por interceptação das comunicações telefônicas. E é interessante, você pode colocar tudo isso em caixa alta, não vai ter nenhum problema, porque vai destacar de você, você vai estar destacando o nome da peça, e isso é fundamental, porque o examinador que vai corrigir a prova, ele quer saber se você colocou a denominação, a nomenclatura da peça, tá bom? E a fundamentação legal, o que seria isso, professor? Seria a lei que dá a base de fundamentação legal para aquela representação. Exemplo, quando você faz uma representação por prisão temporária, você vai ter que mencionar o artigo 1º, da Lei 7960 de 89, e o artigo 2º, é bem interessante, o 1º e o 2º você coloca, e no 1º você vai ter que colocar quais são os incisos que você está utilizando, inciso 1º e 3º, ou então inciso 2º e 3º. Quem faz o meu curso de peças sabe do que eu estou falando, que é a base de fundamentação para prisão temporária, beleza? Então tá aí, é interessante você colocar também na fundamentação legal esses pontos. O que é que vai te render isso aí? O nome da peça vai te render 1 ponto, e a fundamentação legal, pasmem, 2 pontos. E quando ele fala fundamentação legal, é citar os artigos. Não vai ter consulta ao vadimécum, dane-se, ele não quer nem saber. É como na FUNCAB, ele também não queria nem saber. Beleza? Obrigado Santana. Um abraço pra você, meu velho, pra toda a galera do Rio de Janeiro que tá acompanhando a nossa live. Então é assim, beleza? Deu pra compreender? Só tem coração amarelo aqui, hein? Eu quero coração de outras cores, hein, galera? Agora tem uns roxinhos aí, roxinho misturando com amarelo. Eu quero coração de todas as cores, galerinha. Vamos que vamos. Cola que é sucesso com o Prof. Vinícius Silva. Depois ele pega e fala assim, ó. Fatos e relatoria. Vamos para outro quesito aqui. Fatos e relatoria. Ele subdivide em dois pontos. Ele chama um ponto de descrição dos fatos, e o outro ele fala síntese dos documentos produzidos nos autos. Síntese, isso aqui é igual a FUNCAB. Olha na FUNCAB como era. Na FUNCAB era assim, ó. Fatos e relatoria. Descrição dos fatos e síntese dos documentos produzidos nos autos. Aí como é que é no IBAD? Descrição dos fatos, síntese dos documentos produzidos nos autos. É igual, meu povo, é igual. Obrigado, Santana. Santana, nosso aluno do curso de delegado federal, tá aí focado, vai, Deus quiser, passar para Delo Federal em breve, sair no edital e ele vai quebrar tudo. Pessoal, então deu para você perceber, sério mesmo, deu para você perceber que nesse caso a gente tem mais um indício que é igual a FUNCAB? Tranquilo demais, né? Beleza, e nesse ponto a gente tem aqui 0,5 para a descrição dos fatos e 0,3 para a síntese dos documentos produzidos nos autos. Aqui ela dá uma diferençazinha com relação à FUNCAB, porque na FUNCAB era 0,3 para cada um. Aqui tem a descrição dos fatos, é um pouquinho mais valorizada, vai para 0,5. Tranquilo? Beleza, aí agora eu cheguei no ponto que eu queria, um ponto mais importante, porque aí ele coloca assim, igual a FUNCAB, fundamentação 01. E lá na FUNCAB tinha lá também, fundamentação 01. Só que na FUNCAB tinha fundamentação 01 e fundamentação 02. Na fundamentação 01, na FUNCAB, tinha definição jurídica do fato, 07 ponto. E citação dos artigos pertinentes, mais 07. Tá, como é que é na IBAD, no IBAD? Definição jurídica do fato, 4 pontos. É 1/3 da peça para definição jurídica do fato. 1/3 da peça é para definir juridicamente o fato. O que é isso, professor? Definição jurídica do fato é a tipificação do crime que ocorreu, com todos os seus detalhes. Todos. Dá um exemplo, professor. Lá na prova da FUNCAB, na primeira aplicação da prova da Polícia Civil do Pará, o que é que a gente tinha lá? A gente tinha um crime de extorsão, não era isso? Extorsão, certo? Extorsão. Na verdade era uma extorsão, era uma extorsão consumada, beleza? Um crime de extorsão consumada, só que tinha um detalhezinho lá que você tinha que citar uma jurisprudência do STF para mencionar que apesar de ser crime formal, né? Na verdade eu acho que era uma extorsão tentada.
Isso, era uma extorsão tentada, porque apesar de ser crime formal, o sujeito passa, a pessoa que foi vítima da extorsão, ela não tinha realizado nenhuma atitude que demonstrasse que ela tinha caído na lábia de quem estava extorquindo. Beleza? Então esse era o detalhe. Apesar de ser crime formal, ela não tinha sido ludibriada. Por isso era crime de extorsão tentada. E tem um entendimento do STF nesse sentido. E você tinha que colocar. Beleza? E também, além da extorsão ser tentada e ter toda essa controvérsia, você tinha que ver que, independentemente desse crime, também estava ali em concurso material com a extorsão tentada a formação de associação criminosa lá do 288 do Código Penal, porque eram 3 pessoas que de forma estável se uniam para a prática de crimes de extorsão. 3 pessoas de forma estável não é organização criminosa. Para ser organização criminosa, o elemento pessoal precisa de no mínimo 4 pessoas. Como eram 3, cada uma com as suas definições ali bem tranquilas, e eles tinham a tendência de voltar a cometer esses crimes. Então ela tinha uma certa estabilidade, tinha uma certa perenidade aquela associação. Ela não era um mero concurso de pessoas para o cometimento de um delito só, aquele que era objeto da questão da prova. Ela, na verdade, era uma associação que perdurava, tinha uma certa estabilidade, e isso fazia com que estivesse configurado o crime de associação criminosa do 288 do Código Penal, antigo quadrilha ou bando. Beleza? Então você tinha que mencionar que era um concurso material de extorsão tentada, de acordo com o entendimento do STF sobre a consumação da extorsão, você tinha que explorar isso. Em concurso material com crime de associação criminosa e demonstrar que a associação estava caracterizada pela estabilidade dos 3 elementos que se uniam para cometer crimes de extorsão. Era o crime de falso sequestro. Tudo bem? Então isso é a definição jurídica do fato e a citação dos artigos pertinentes. Lá na FUNCAB valia 0,7 cada uma dessas coisas. Aqui no IBAD vai valer 4 pontos a definição jurídica do fato e 2,6 a citação dos artigos pertinentes. Então veja bem, se você somar esses 2 pontos vai ficar 6,6. Gente, é mais da metade dos pontos dos aspectos técnicos. Mais da metade dos pontos dos aspectos técnicos estão aqui nesse ponto. Estão aqui nesse quesito fundamentação 01. Professor, o que é que significa isso? Significa dizer que eles não vão pontuar a fundamentação da medida cautelar? Não. Sabe por quê? Porque na FUNCAB tinha essa mesma coisa, fundamentação 01 e essas mesmas expressões, e depois vinha fundamentação 02. Aí na fundamentação 02, na prova da FUNCAB, tinha assim, ó. Olha só. Requisitos da medida pleiteada, ou seja, os requisitos de cabimento e requisitos cautelares da medida cautelar que você estava representando, e além disso, tinha a citação dos artigos pertinentes a essa medida. Por exemplo, na prisão preventiva, que caiu na primeira aplicação, você tinha que mencionar, presta atenção, você tinha que mencionar o artigo 311, 312, 313 do CPP. O 312, para garantia da ordem pública, era necessária a prisão daquele sujeito. Aquele sujeito tinha que ficar preso, não só um só, né? Os 3 que faziam parte da associação criminosa, eles precisavam ficar presos porque tinha uma grande tendência de termos aí a reiteração delituosa. E isso é justamente o conceito de ordem pública. Garantir a ordem pública é garantir que a reiteração delituosa não venha a ocorrer. E lá no texto da questão da prova da Polícia Civil do Pará, a primeira aplicação em setembro de 2016, a gente tinha um trecho lá do enunciado que mencionava que eles já estavam se preparando, de acordo com as investigações, eles já estavam se preparando para realizar outros golpes de falso sequestro, a extorsão tentada que a gente comentou agora há pouco. Então, nesse sentido, a gente poderia usar esse termo como garantia da ordem pública. Beleza? Então você precisava fundamentar. Lá na FUNCAB você precisava dar esse fundamento. Beleza? Era super tranquilo isso. E também colocar os artigos pertinentes. 312, né? A parte, o caput do 312. E o 313.1, que é aquele que diz que a prisão preventiva será cabível, será admissível toda vida que forem cometidos crimes com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. E a gente tinha a extorsão lá como um crime e era em concurso material
com o crime de associação criminosa. Se não passasse dos 4 anos, você podia somar as penas com concurso material e isso possibilitava você fundamentar a prisão preventiva nos termos do 313(1) do CPP. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Então essa fundamentação era necessária lá na FUNCAB. Cadê os corações? Cadê os corações? Cadê os corações? Vou parar. Cadê os compartilhamentos? Aí não tem condições, galera. Eu tô ficando chateado aqui que quando para o coração, o professor para, o coração dele para de bater, tá bom? O ritmo da batida do coração do prof é o ritmo da batida do coração de vocês aí na tela, valeu? Então vamos lá, continuando. Na prova do IBAD, na prova da Polícia Civil do Acre, Rio Branco, maravilhosa Rio Branco, né? Nossa, eu vou conhecer Rio Branco, não conheço. Na verdade, eu vou poder dizer, o Acre existe, né? Eu vou poder dizer para vários amigos meus, né? Que falam, nossa, o Acre não existe. Existe, eu vou dizer isso para vocês, porque em breve estarei lá no Acre. E inclusive tem novidade, daqui a pouquinho, fica até o fim aí na nossa live, que daqui a pouco, lá no final da nossa transmissão, eu vou falar 3 novidades para vocês, tá bom? 3, me cobrem, eu vou falar 3 novidades importantíssimas, e uma principalmente para quem é do Acre. Para quem é do Acre, cola que é sucesso com o prof. Vinícius Silva, beleza? Vamos embora? Gente, então isso aí é o que vai contar mais ponto para você na prova da Polícia Civil do Acre. É a definição jurídica do fato e a citação dos artigos pertinentes. Só aí você vai ter 6.6. Pessoal, são 12 pontos na prova da peça. São 12. Aí tu imagina que 6.6 é só para você tipificar certo. Professor, dê outro exemplo de tipificação que caiu também na prova da FUNCAB. Fale um pouquinho aí sobre a tipificação que caiu na prova, na segunda aplicação. Vamos lá. Na segunda aplicação era uma lesão corporal seguida de morte, beleza? Um crime pré-doloso que a gente tinha nos termos do Código Penal, artigo 120, acho que é 129, alguns dos parágrafos, não decorei não. Alguns dos parágrafos lá de 129 da lesão corporal seguida de morte. Tranquilo? Beleza? Tranquilo, prof. Então, lesão corporal seguida de morte. Mas era só isso? Não! Você tinha que falar que o crime era pré-doloso, falar que o dolo inicial dele era de lesionar, porque ele tinha apontado o disparo da arma de fogo para a coxa. A intenção dele não era ceifar a vida do seu algoz, então ele queria, na verdade, era lesionar, só que atingiu a veia femoral. Atingindo a veia femoral, ele morreu por hemorragia. Beleza, então é aquele exemplo clássico de crime pré-doloso que o resultado morte acabou qualificando a lesão corporal. Beleza, mas era só isso? Não, porque no enunciado, olha, a FUNCAB adora concurso material, pessoal, adora concurso material. Eu não duvido que na prova do IBAD, agora, para a Polícia Civil do Acre, vai vir um concurso material de um crime com outra coisa. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. E eu tô sentindo que vem alguma coisa da legislação penal extravagante. Tô falando da lei de drogas, hein? Cuidado com 11.343 de 2006. É muito provável que venha alguma coisa ligada à lei de drogas, viu? Eu tô sentindo isso aqui comigo. Que pode ser uma prisão temporária dentro do esquema da lei de drogas, né? O tráfico é um crime hediondo, aí a gente tem uma prisão temporária por prazo de 30 dias. Aí eu tô achando já que pode ser uma temporária na prova do IBAD da Polícia Civil do Acre. Pessoal, seguinte. Vamos comentar um pouquinho então como é que foi lá. Então era um concurso material da lesão corporal seguida de morte com o crime de porte ilegal de arma de fogo, salvo engano, era de uso restrito, tá bom? Artigo, salvo engano, 16 da Lei 2.826 de 2003, que é a Lei de Armas, né? O Estatuto dos Armamentos. Só colocar aqui, Lei 10.826, o artigo 16, salvo engano, da Lei 10.826, que caiu lá na prova da FUNCAB na segunda aplicação. É isso mesmo, Alisson? Beleza, então eu tô bem, né? Tô afiado aqui, artigo 16. Deixa eu só olhar aqui, artigo 16 foi o artigo que era uma arma, salvo engano, uma .44, era uma coisa assim, era uma arma dessas de grosso calibre que ele portava. Professor, mas ele não portou a arma só para lesionar o camarada? Aí a gente não aplica consunção, e aí, porque por exemplo, no homicídio, quando a utilização da arma é para ceifar a vida do sujeito, a gente não coloca em um concurso material do crime do Estatuto de Desarmamento com o crime do Código Penal de homicídio, né? Se for independente, mas isso é se não for independente as duas condutas. Lá na prova do Pará, tô suando aqui, gente. Lá na prova do Pará, presta atenção, na segunda aplicação, não tinha na verdade como eu perceber que ele utilizava, se ele portava a arma de fogo, independentemente daquela conduta dele de lesão corporal seguida de morte. Por quê? Porque testemunhas disseram que ele vivia naqueles bares
ostentando a arma de fogo na cintura. Isso tinha no enunciado. Quem fez a prova do Pará aí, diga se não tinha. Eu nem tô olhando o enunciado aqui não, só tô me lembrando que eu fiz a leitura dele atenciosa para poder comentar com vocês, e eu lembro que testemunhas diziam que ele andava ostentando arma de fogo. Não era de hoje, era de há muito tempo. Então isso significa o quê, Valquênio? Grande Alisson, meu querido aluno desde o Delta do Pernambuco. Isso significa dizer que a conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito do artigo 16 do Estatuto de Desarmamento, posse ou porte, na verdade, né? Porque as duas coisas, quando eu não forno, exatamente, perfeito. Então, essa conduta do artigo 16, ela era independente daquela lesão corporal que aconteceu. Ele já andava com a arma por ali. Entendeu? Então, o fato dele ter uma confusão com o sujeito e ter sacado a arma de fogo e ter dado disparo na coxa e aquilo ter levado à morte é independente do crime de lesão corporal. Então ele queria, na verdade, ele tinha as duas condutas independentes. Então era mais uma vez um concurso material. E é o que eu digo, pode voltar a cair concurso material na prova do Acre. Então cuidado com a prova do Acre, com a lei de drogas, com Estatuto de Desarmamento, caiu, legislação penal extravagante, na segunda prova do Pará. Em concurso com um crime lá do Código Penal. Então você já fica ligado num concurso material da lei de drogas com algum crime do Código Penal. Ok? Então você já vai fazendo a associação das duas coisas. Isso é muito importante para você ganhar esses 6,6 pontos distribuídos na parte de definição jurídica do fato e citação dos artigos pertinentes. Beleza? Então é isso, pessoal. O que mais vai pontuar é essa fundamentação 1. Professor, então ele não vai pontuar a fundamentação da peça? Não, pontuar ele não vai. Então você não vai precisar fundamentar. Eu acredito que para ficar legal você tem que fundamentar. Agora, não perde muita linha, nem tempo, fundamentando uma coisa que não vai ser pontuada. Professor, mas como é que o senhor está mandando eu fundamentar algo que não vai ser pontuado? Um negócio meio estranho, né? Um negócio meio louco, né? Gente, é como o Valquênio está falando aí, é pela estética. Como é que você vai fazer uma representação e não vai fundamentar ela? Ah, eu quero uma prisão, mas eu não vou colocar o fundamento da prisão. Por que não? Porque não vai ter ponto para isso. Gente, a estruturação da peça pode ficar prejudicada se você não fundamentar os requisitos de cabimento, requisitos cautelares da prisão temporária. Por exemplo, se for a peça que vem a cair, professor, o senhor está falando tanto de prisão temporária, eu estou achando que o senhor teve contato com alguém da banca e já sabe que vai cair essa peça. Não tive, mas acredito muito que será uma representação por prisão temporária. Está na hora de cair. Porque lá na FUNCAB foi uma preventiva e foi uma busca domiciliar. O que é que a gente tem que sobra? Aí, sobra temporária e interceptação telefônica, as mais cotadas, né? Aí é claro que a gente tem medidas cautelares da organização criminosa, infiltração de agente policial. Pode cair portaria, professor? Não, porque é representação por medida cautelar, então não cai, tá? Pode cair uma cautelar diversa da prisão? Pode. Pode cair uma cautelar do Código de Trânsito Brasileiro? Pode cair do artigo 294, salvo engano, do CTB, da Lei 9.503 de 98. Pode cair. Mas é isso. Eu acredito muito na prisão temporária ou então na interceptação das comunicações telefônicas. Mais na prisão temporária do que na interceptação. Tá bom? Porque é a cara da FUNCAB. Por que o senhor está falando tanto da FUNCAB? Eu acho que eu já deixei claro aqui que as duas bancas são irmãs. Não é isso? Pessoal, então, feito isso, aí a gente vem para o último ponto aqui. Falta 0,7 para a gente fechar os 12. Aí eu tenho requerimento. Na hora que ele fala requerimento, eu me lembro muito bem que o professor Francisco Sanini, lá do Damásio, delegado de polícia no estado de São Paulo, vocês devem conhecer o Sanini, ele fez uma crítica muito dura a esse edital da FUNCAB, porque mencionou aqui requerimento, quando na verdade era para ele ter mencionado de forma genérica pedido, ou então representação, porque o delegado de polícia ele não é parte, então ele não faz requerimento para o juiz, ele representa ao juiz por alguma medida cautelar. Isso aí é uma verdade, o Sanini está coberto de razão, mas a banca usou esse termo, vamos nos acostumar com isso, requerimento. Mas eu aconselho você colocar na sua peça pedido, tá bom? Do pedido, o último tópico. E aí você faz a sua representação lá. E ele fala especificação do pedido, ele vai te dar meio ponto. O que é isso? Aí você especificar ante o exposto, representa a autoridade policial subscritora pela prisão temporária de fulano de tal com a respectiva expedição de mandado de prisão após a oitiva do Ministério Público, sem a oitiva da parte contrária, sem a manifestação da parte contrária, para não ser repetitivo com a palavra oitiva, sem a manifestação da parte contrária, por ser uma medida de urgência. E aí
acabou. Pelo prazo de 15 ou de 30 ou então de 5 dias, dependendo, por exemplo. Eu estou fazendo aqui o caso da prisão temporária, tá? Mas pode ser outros pedidos. Se for um pedido da interceptação, aí, meu amigo, você vai ter que estudar com o meu curso para poder aprender o pedido da representação. Beleza? Gente, vamos compartilhar o finalzinho aqui agora. A gente tá só fechando a live. Vamos compartilhar. Vamos dar aquela última compartilhada massa, mandar coração. Todo mundo, eu quero ver todo mundo compartilhando aí. Pelo menos uns 5 a 6 compartilhamentos eu quero ver agora. Aqui todo mundo chamando seus seguidores para acompanhar essa live, tá bom? Finalzinho aqui agora tem novidade, hein? Tem novidade. Bom, pessoal, e no final ele ainda pede para você falar da nomenclatura do cargo. Aí o que é que eu digo nomenclatura do cargo? Você vai recuperar aquilo que você falou lá em cima. Ou seja, se você colocou lá em cima delegado de polícia da delegacia de narcóticos, delegado adjunto da delegacia de roubos e furtos, coloca mais uma vez isso lá no fechamento da peça. Você vai colocar nestes termos pede deferimento, local, data, local, vírgula, data, coloca genérico, tá? Local, vírgula, data, e depois no final você vai colocar delegado de polícia, não sei de que, matrícula embaixo e acabou. Com isso você vai ganhar mais 0,2. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Destrinchando aí o edital, o espelho de correção. Essa live, eu julgo uma das lives mais importantes que eu fiz desde que saiu o edital da prova da Polícia Civil do Pará. Essa live é a mais importante, é que você vai ter que prestar mais atenção, porque eu tô te ensinando como é que tu vai garantir os pontos lá no dia da prova, tá bom? Como é que você vai garantir os teus 12 pontos nos aspectos técnicos. Professor, mas a prova vale 20, onde é que estão os outros pontos? Nos aspectos formais e nos aspectos textuais. 4 pontos para os aspectos textuais e 4 pontos para os aspectos formais. Cuidado com isso, cuidado, porque cada erro nos aspectos formais, eu estou falando erros de forma em geral e erros de ortografia, acentuação gráfica, etc, vai te descontar 0,2. Erros de aspectos gramaticais, morfologia, sintaxe, emprego, colocação de pronomes, sintaxe de regência, pontuação, vírgula, não era para colocar vírgula, ponto final, enfim. Aí você vai perder 0,2 ponto também, daqueles 4 pontos que estão dedicados a isso, você perde 0,2. E também para os aspectos textuais, você perde meio ponto para cada erro. Se você tiver 8 erros, presta atenção, 8 erros de aspectos textuais, se você não fizer um texto escorreito, um texto tranquilo, você corre o risco de perder todos os 4 pontos, aí a tua prova já está valendo 16. Beleza? Tranquilo? E quais são, professores, os aspectos textuais? Aí a sintaxe de construção textual. A gente está falando de coesão, coerência, clareza, concisão, paralelismo sintático, paralelismo semântico, propriedade vocabular, se você está utilizando o vocabulário correto para aquela peça. O vocabulário é, logicamente, linguagem formal, nada de linguagem coloquial, tá bom? E também você perde 0,3 ponto para cada linha excedente ao máximo exigido. Então presta atenção aqui na dica. Se ele te coloca lá um rascunho com 120 linhas, olha só que sacanagem do examinador. Ele coloca um rascunho com 120 linhas e uma folha definitiva também com 120. Só que lá nas instruções diz que é no máximo 90. Aí você vai lá morto e feliz querendo passar do 90, fazer até 120. Aí o que vai acontecer? Você vai perder 0,3 ponto para cada linha excedente, ao máximo especificado no enunciado. Onde é que tem isso, professor? Ele está a máxima quantidade de linhas estará no enunciado. Não tem aqui no edital. Todo mundo queria no edital, né? Mesma coisa da FUNCAB. A FUNCAB não colocou no edital, colocou lá no dia da prova. E quem fez sabe que eram só 70 linhas no máximo. Beleza? O Valquênio, que fez a prova, era 70 linhas. E na folha de resposta definitiva, tinham só 70 linhas ou tinha mais de 70 para você escrever? Me tira essa dúvida, que aí só quem fez a prova que sabe, né? Que recebeu lá a folha de resposta. Beleza? Tranquilo? E também, para cada linha não escrita, considerando o mínimo exigido, você também perde 0,3. Então veja bem que você tem descontos aqui que você não pode perder, pessoal. Erro de português, erro de gramática, erro de coesão e coerência textual não pode acontecer na tua prova, gente. Tu perde meio ponto. Aí o que é que adianta tu descrever os fatos tudinho lá, que vale meio ponto, e cometer um erro de coesão e coerência? Tu vai perder o meio ponto que tu ganhou ali, tu vai perder na parte gramatical. Então o que eu quero de vocês é que vocês partam da peça com nota 8. Que são os 4 pontos dos aspectos textuais e os 4 pontos dos aspectos formais. Eu quero que você parta com 8.
E você precisa tirar no mínimo 10 para poder não levar o corte. E aí os outros pontos você vai correr atrás nos aspectos técnicos. Então você já está com 8. Você quer fechar? Busque os 12 que estão distribuídos. Ah, professor, eu estou com 8 e eu consegui o 6.6 da definição jurídica do fato e da citação dos artigos pertinentes.